Se você tem medo de ter cometido blasfêmia contra o Espírito Santo, este vídeo é para você. Se você já leu Mateus 12, 31 e 32 e sentiu um aperto no coração, continue comigo. Se você perde o sono pensando, será que eu fui longe demais? Será que Deus não me perdoa mais? Por favor, assista até o final, porque eu vou te mostrar, com a Bíblia aberta, por que você provavelmente não cometeu esse pecado. E mais, porque o fato de você estar preocupado já é a maior prova de que você não cometeu. Respira fundo. Esse vídeo pode mudar sua vida. Vamos ler Mateus 12, 31 e 32. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse texto assusta, né? Parece que há um pecado que Deus não perdoa. E aí você começa a pensar, será que eu cometi? Será que aquele pensamento ruim que eu tive foi blasfêmia? Será que aquela dúvida que eu senti foi o pecado imperdoável? E o medo vem, a culpa vem, a angústia vem. Mas calma, vamos ao contexto, porque o contexto muda tudo. O que estava acontecendo? Mateus 12, 22 a 30, Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um homem cego e mudo, e o povo ficou maravilhado. Será este o filho de Davi? Mas os fariseus, com inveja, disseram, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Viu? Os fariseus viram o milagre, sabiam que era poder sobrenatural, mas em vez de reconhecer que era de Deus, eles atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás. Eles olharam para a luz e chamaram de trevas, olharam para o bem e chamaram de mal. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É rejeição consciente, deliberada e persistente da obra clara do Espírito Santo. É ver Deus agindo e dizer, isso é o diabo. Marcos 3, 22 a 30 esclarece ainda mais. Depois de Jesus explicar que Satanás não expulsa Satanás, Marcos acrescenta no versículo 30, porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Eles estavam atribuindo ao Espírito Santo a obra de um espírito imundo. Isso é a blasfêmia. Não é um pensamento ruim, não é uma dúvida, não é um pecado grave, é rejeição contínua da verdade clara do Espírito Santo. Agora, 5 sinais de que você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Sinal número 1. Você está preocupado com isso. Se você tem medo de ter cometido, você não cometeu. Por quê? Porque quem realmente blasfema contra o Espírito Santo tem o coração tão endurecido que não se importa. Os fariseus não estavam angustiados, eles estavam orgulhosos, eles persistiam na rejeição. Se você está preocupado, é porque o Espírito Santo está ativo em você. E se ele está ativo, você não blasfemou contra ele. Sinal número 2. Você deseja ser perdoado. Quem blasfema contra o Espírito Santo não quer perdão, não busca perdão, rejeita o perdão. Se você quer ser perdoado, você pode ser. João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você veio, então Jesus não te lança fora. Sinal número 3, você ainda crê em Jesus. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeitou Jesus completamente. Se você ainda crê, ainda confia, ainda ama Jesus, você não cometeu. Sinal número 4, você confessou seus pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você confessou, você foi perdoado. Não há exceção. Sinal número 5, você está assistindo este vídeo. Sério, se você está aqui, buscando entender, buscando paz, é porque o Espírito Santo está te atraindo. E se ele está te atraindo, você não blasfemou contra ele. Mas você pode dizer, eu fiz algo terrível,
Eu pensei algo horrível sobre Deus. Eu tive dúvidas terríveis. Eu até neguei Jesus num momento de medo. Olha, vou ser bem claro. Nada disso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pensamentos intrusivos não são blasfêmia. Dúvidas não são blasfêmia. Pecados graves não são blasfêmia. Jesus disse que todo pecado será perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Blasfêmia? Não. Pedro se arrependeu, foi restaurado, virou líder da igreja. Paulo perseguiu a igreja. Blasfêmia? Não. Paulo se converteu, virou apóstolo, escreveu metade do Novo Testamento. Tomé duvidou da ressurreição. Blasfêmia? Não. Jesus apareceu para ele. Tomé creu, virou mártir. O ladrão na cruz viveu uma vida inteira de pecado. Blasfêmia? Não. Ele se arrependeu no último minuto. Jesus disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeição final, contínua, deliberada da obra do Espírito. É o endurecimento total do coração. É dizer não a Deus até o fim. É olhar para Jesus e dizer não quero até morrer. Enquanto você está vivo, enquanto você está buscando, enquanto você está preocupado, você não cometeu. Agora, a certeza do perdão. Romanos 8, 38 e 39. Paulo escreve: "Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Nada te separa de Deus. Nada. Se você está em Cristo, você está seguro. Hebreus 7:25. Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Totalmente, não parcialmente. Totalmente. Salmos 103:12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus não lembra mais. Isaías 1:18. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Todo pecado, toda mancha, lavada. Então, o que você deve fazer se ainda está com dúvida? Primeiro, confesse a Deus. Pai, se eu pequei de alguma forma, me perdoa. Eu confio no sangue de Jesus. Pronto. 1 João 1,9 garante: você foi perdoado. Segundo, rejeite pensamentos acusadores. Apocalipse 12:10 chama Satanás de acusador dos irmãos. Se a voz te acusa, te condena, te desespera, não é de Deus. Deus convence do pecado, mas sempre com esperança de perdão. Terceiro, busque ajuda pastoral. Converse com um líder espiritual maduro. Às vezes, só ouvir um "você está perdoado" de alguém que você confia ajuda muito. Quarto, descanse no perdão. Pare de ficar remoendo. Você confessou? Deus perdoou. Ponto. Não há nada mais a fazer. Você está livre. Vamos recapitular. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Rejeição final e deliberada da obra do Espírito. Atribuir conscientemente a obra de Deus a Satanás. Endurecimento total do coração, até a morte. Você cometeu? Se você está preocupado, não. Se você deseja perdão, não. Se você ainda crê em Jesus, não. Se você confessou, você foi perdoado. Todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, é perdoável. E se você tem medo de ter cometido a blasfêmia, é prova de que você não cometeu. Se este vídeo te libertou de um peso que você carrega há anos, deixa um testemunho nos comentários. Sua história pode ajudar outra pessoa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, Deus te ama muito, mais do que você consegue imaginar. E Ele nunca, nunca vai te rejeitar se você vier a Ele. Até o próximo vídeo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Você está perdoado. Você está seguro. Você está amado. Amém.